poderiam ser evitados. Então, não instale cortinas perto de fogões, não ligue vários aparelhos em uma só tomada, não esqueça as panelas no fogo e o ferro elétrico ligado. E se sentir cheiro de gás, não risque fósforos, não acenda a luz e ventile o ambiente. O melhor jeito de combater o fogo é não deixá-lo começar. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. Estúdio 20 Rádio Web. Está no ar, depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Está no ar, depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. São 8 horas mais 1 minuto, 8 horas 1 minuto, bom dia, está no ar o Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia, e hoje nós vamos falar aí sobre o levantamento acerca do controle da dengue em Montes Claros. Para isso, nós vamos receber aí o nosso entrevistado que vai falar sobre este assunto, né, que é o Flamarion Cardoso, coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Montes Claros. E vamos falar também sobre as notícias do esporte. Bom dia, Paulo Mazola. Depois do café, pois é, noite de Libertadores, Cruzeiro na Venezuela para manter invencibilidade, para manter a primeira colocação aí no seu grupo, com 5 mudanças, né? O Mano vai com um time bem modificado e o Atlético vai jogar em casa no Mineirão uma cartada decisiva para que tenha para alguma pretensão que o Atlético ainda venha a ter na Libertadores, ainda vai passar muito pela noite de hoje, uma noite aí que promete fortes emoções, principalmente ao torcedor atleticano, né, Renan? Tá certo, então é isso aí, essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Está no ar, Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, a gente começa o nosso jornal de hoje trazendo para você aí as principais notícias do dia de ontem, né? Os estudantes que tiveram pedido de isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, negado, podem entrar com recurso pela internet a partir de ontem, né, no sistema. O prazo para que isso seja feito vai até a próxima sexta-feira. Para a solicitação de recurso, o participante deverá enviar documentação específica prevista no edital do exame. Serão aceitos somente documentos nos formatos PDF, BNG ou JPG com o tamanho máximo de 2 MB. O resultado do recurso será divulgado também pela internet a partir do dia 2 de maio. Ao todo, mais de 3 milhões de estudantes solicitaram a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A taxa de inscrição desse ano é de R$ 85,00. O resultado está disponível desde o dia 17 na página do participante. Para consultar o resultado é necessário informar o CPF e a senha criada na hora de fazer a solicitação. Para participar do exame, os estudantes com ou sem isenção da taxa devem fazer a inscrição no período de 6 a 17 de maio. A Prefeitura de Montes Claros vai realizar uma grande festa para o trabalhador no dia 1º de maio. O evento vai ser aberto a toda a população e será realizado no Parque Municipal Milton Prats, que nesse ano completa 50 anos. Durante todo o dia serão promovidas diversas atividades disponibilizadas conjuntamente pelas secretarias do município e pelos parceiros da Prefeitura. Quem for ao parque vai contar com serviços gratuitos de saúde, como aferição de pressão arterial, testes de glicemia, vacinação contra a gripe, entre outros. Também serão oferecidos serviços de beleza. Na parte cultural estão sendo preparadas várias atrações musicais, incluindo a banda de música do 55º Batalhão do Exército e artistas da região. Durante todo o dia serão distribuídos diversos brindes. São 8 horas mais 5 minutos, 8 horas 5 minutos. A Operação Semana Santa 2019 registrou redução de 50% no número de mortes nas rodovias federais em comparação com o ano passado. Houve queda também no número de acidentes. O balanço foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. A operação começou na quinta-feira e foi encerrada à meia-noite de domingo. Nos 4 dias de operação, 2 pessoas perderam a vida nas rodovias federais. Em 2018 foram 4 mortes. As 2 mortes envolveram motociclistas na BR-101.
foram registrados 95 acidentes com 123 feridos. Na comparação com o ano passado, esses números representam redução de 25% no número de acidentes e aumento de 4% no de feridos. Em 2018, foram registrados 127 acidentes com 118 feridos. Os representantes dos caminhoneiros disseram após uma reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que não haverá paralisação da categoria na próxima segunda-feira. Durante a reunião, que durou quase 5 horas, o ministro prometeu reajustar a planilha da tabela do piso mínimo de frete, uma das principais reivindicações dos caminhoneiros. O ministro disse ainda que vai intensificar a fiscalização do cumprimento da tabela de frete mínimo com a participação dos caminhoneiros e atrelar o reajuste da tabela ao preço do diesel. A reunião com o ministro reuniu cerca de 30 representantes de 11 entidades de classe, além de um grupo de caminhoneiros autônomos. A proposta apresentada pelo Ministério prevê que os próprios caminhoneiros vão ajudar a realizar a fiscalização da tabela de frete. Ainda esta semana, o ministro e o presidente da CNTA deverão assinar um termo formalizando o procedimento. Mas vamos aproveitando a sua presença aqui, importantíssimo esse detalhe aí, porque havia, né, uma apreensão sobre haver ou não paralisação dos Exatamente, né, Irlan? Havia toda essa expectativa de uma possível paralisação, né? Ano passado a gente já passou por isso e olha, foi um verdadeiro caos, né, que atingiu todo mundo. A gente via as pessoas nos supermercados aí comprando, até estocando aí produtos, até com medo de que faltarem produtos. As filas nos postos de combustíveis também gigantescas e tal, né? E foi realmente uma semana, né? Foram aproximadamente aí uma semana, 10 dias aí de um verdadeiro caos que a gente viveu, não só aqui na cidade, como no Brasil todo, com esse medo aí de uma falta de abastecimento de combustível, de uma falta de abastecimento de alimentos também, mas que bom, aí parece que o governo e caminhoneiros aí sentaram e a princípio tudo vai ficar normal, né, Irlan? Exatamente, né? Tomara que sim. A paralisação estava prevista para o dia 29, né? O governo consegue segurar um pouco mais o ímpeto dos caminhoneiros, né? E ainda ontem à noite a reunião também disse que o preço do combustível estaria embutido no frete, né? E outra coisa para quem tiver que pagar o frete. Exato. Né? Outra coisa que mostra também, né, Irlan, como nós somos reféns, né? O Brasil aí com uma costa, podendo se utilizar aí de navios para transportes, ou então também das ferrovias, né? Que em outras décadas aí tanto, nós infelizmente somos aí reféns, né? De um único meio de transporte, que é o meio rodoviário, né? O caminhão, como a gente podia se utilizar do navio, poderia se utilizar também do trem, mas não, né? Única e exclusivamente, né? Mais de metade aí, né? Boa parte, a grande maioria é pelo meio ferroviário, rodoviário, né? São 8 horas mais 9 minutos, 8 horas 9 minutos. A prefeitura está contratando médicos para atuar na estratégia de saúde da família. Estão sendo contratados ao todo 15 profissionais que irão atuar em 11 equipes da estratégia de saúde da família da área urbana e em 4 na zona rural. Os médicos terão carga horária de 40 horas semanais e receberão R$ 7.324,47. Os interessados em assumir essas vagas devem comparecer à Prefeitura de Montes Claros no setor de administração regional no 3º andar. O telefone para mais informações é o 2211 4330. São 8 horas 10 minutos, 8 horas 10 minutos. Lembrando a você que daqui a pouco nós estaremos entrevistando, né, o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Montes Claros, o que vai falar para nós o Flamarion Cardoso, né, que vai dar aí irá nos atualizar um balanço da situação, sobre né, a da situação questão que tá bem complicada, né, Irlan? Muitos casos aí, todo mundo, né, certamente tem um vizinho, eu mesmo tenho lá um vizinho que tá com dengue e tal, acho que todo mundo vai saber, vai dizer pra gente como tá a situação, o que a gente deve fazer para prevenir, né? Uma coisa que não deve ir só partir da gente, como de toda a coletividade, toda a comunidade, porque não adianta você limpar o seu quintal se o vizinho também não cuidar ou não fazer a parte dele, né, Irlan? Exatamente, isso mesmo. E daqui a pouco o Flamarion vai exatamente nos atualizar sobre isso aí, tá certo?
Muito bem, vamos dando continuidade às notícias aqui no nosso Depois do Café. Você, é claro, sempre sintonizado conosco aqui, olha. Representante das forças de segurança que atuam nos 18 municípios da região integrada de segurança pública participaram do workshop operacional sobre explosões de caixas eletrônicos coordenado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. O encontro, realizado nesta segunda-feira em Contagem, encerrou a série de reuniões na região metropolitana de Belo Horizonte e no colar metropolitano que engloba cidades no entorno de BH. As redes locais de monitoramento atuam sob a coordenação da CESP, formadas por representantes de 13 instituições de segurança estaduais e federais, com atuação nas respectivas regiões. Na semana passada, a equipe da CESP apresentou o protocolo integrado de atuação para representantes da RISP de Sete Lagoas e Vespasiano. Até o momento, no interior, o encontro foi promovido em Ipatinga, Divinópolis, Patos de Minas, Uberlândia, Uberaba, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Lavras. O objetivo é que ocorra em 19 cidades do estado. Tomara que não demore chegar em Montes Claros aí esse encontro, né? Inclusive nós tivemos aqui há um tempo atrás no aeroporto, né? Uma explosão aí de um caixa eletrônico aí no aeroporto e tal. Eu até na noite eu estava lá próximo, você fica sem saber, pensa que é uma batida na BR, alguma coisa assim. E também, né, Renan, eles aproveitam muito para fazer isso, eles chamam do novo cangaço, né? Em cidades do interior, cidades onde a polícia é enfraquecida e tal, eles fazem muito essas explosões aí a caixas eletrônicos mais no interior do que nas grandes cidades onde a polícia é mais forte e tal. É coisa que eles chamam aí agora de ataques aí do novo cangaço, né? Exatamente. São 8 horas mais 12 minutos, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, logo depois do nosso break comercial, você vai conferir aí a entrevista com o Flamarion Cardoso, que vai nos atualizar aí sobre os números da dengue em Montes Claros e também como fica a operação para o combate ao mosquito Aedes aegypti, que certamente está tirando o sono, literalmente falando, dos moradores de Montes Claros e também de todo o norte de Minas, tá certo? Depois do café, volta depois do intervalo. Fique ligado conosco, você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você pode nos acompanhar pelo www.vintv.com.br, também pela VinTV, né, o canal 20 da Master Cabo, e também pelo YouTube, as nossas redes sociais e o Facebook, onde o pessoal já está se manifestando, falando exatamente sobre a preocupação em relação à dengue, tá certo? Depois do intervalo, estaremos de volta. Fique ligado. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Hora certa, Estúdio 20. 8h13. Para você, este som não passa de barulho de chuva, mas para muitas pessoas ele lembra a tragédia causada por um raio. Os eletrodomésticos queimados, a árvore que caiu sobre a casa ou, pior, a perda de vidas em uma descarga elétrica. A chuva está cheia de perigos que você não vê. Por isso, desligue aparelhos da tomada, evite locais abertos, use o telefone apenas em emergências e não fique próximo a árvores e postes. Ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. Vizinho, o que você está fazendo? Oi, Carlos. Estou colocando telas nas portas e janelas. Para quê? Zika. Zika é um tipo de gripe, certo? É um vírus que causa febre, irritação na pele e vermelhidão nos olhos. Os médicos também suspeitam que o vírus possa ser responsável por microcefalia em recém-nascidos. Mas não há nada a temer. Acompanha Estúdio 20 Rádio Web. Confira agora a análise política com PC Almeida. Didi Dedé, Mussum e Zacarias não são nada perto dos quatro. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas mais 15 minutos, 8 horas 15 minutos, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café,
O Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia, agora recebendo aqui o coordenador do Centro de Controle de Zoonose de Montes Claros, o Flamarion Cardoso. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Te derrubamos da cama, né? Nada, tem que estar cedo. A cidade precisa da gente dar essa resposta. Tá certo, então. Bom, e a gente começa perguntando exatamente, Flamarion, para esse ano de 2019, é preocupante a possibilidade da infestação e de casos de dengue em Montes Claros e no norte de Minas? Bom dia, depois do café. Na verdade, nos preocupou desde o ano de 2018. A gente tem uma série de atividades feitas dentro de Montes Claros, de orientação à população, para esse possível surto de dengue, e hoje a gente está enfrentando isso no nosso país. Montes Claros não é diferente, por ser uma cidade de segunda malha viária do país. Nós temos um vírus que ele, de forma muito rápida, ele aparece nas cidades. Montes Claros hoje registra mais de 1.500 casos notificados. Então a situação é preocupante. 1.500? Mais de 1.500 casos. Mais de 1.500 casos, né? Notificado. Desses 1.500, a gente tem 179 confirmados. O grande problema é que a população não logo depois de diagnosticar uma suspeita de dengue, ele não vai até o laboratório da Policlínica do Alto São João para fazer esse exame. Certo. Então os dados eles ficam inconsistentes. Então você não tem a confirmação exata desses 1.500 possíveis casos. Entendi. Então o município ele perde recurso para um próximo ano para que a gente faça mesmo enfrentamento. Agora, Flamarion, o último levantamento do Lira acusou esta preocupação, qual foi, né, qual o percentual e principalmente, no caso de Montes Claros, né, quais os locais onde a incidência da larva e do mosquito foi mais encontrada? O nosso último Lira, que foi no mês de janeiro, ele nos apontou 5,9. Se a gente fazer uma variação a cada 100 casas, você vai ter aí um percentual muito alto de domicílios com infestação. No nosso próprio Lira, ele também mostra que 90% dos focos está dentro das residências, aonde a população tem que fazer esse enfrentamento e não deixar a água parada. Os bairros que a gente tem 35 bairros hoje, Dona Gregória, Vilagem do Lago, Conjunto Vitória 1, 2, são bairros que passam dos 4% e que chegam até 57%. Que isso? Então é onde você tem uma preocupação de saber que o problema realmente está dentro do domicílio. E que isso depende simplesmente de que a população faça um enfrentamento primeiramente no seu domicílio. Então o X da questão, você diria que hoje, né, o foco, fazendo um trocadilho, né, com essa questão do foco do mosquito, o foco seria mesmo a população se mobilizar? Sim, não tenho dúvida que você não deixar a água parada dentro do seu domicílio, você vai reduzir em muito esses números que a gente tem hoje. De você praticamente ter 90% dos domicílios com foco de dengue. Então não seria diferente você ter uma combinação de vírus circulando na cidade, com tanto mosquito e a população não adoecer. Então o que a população tem que fazer é um enfrentamento primeiramente dentro do seu domicílio. Olha a calha, olha a tambor. Nós passamos no ano de 2017 até 2018 com a questão do racionamento. Isso contribuiu bastante, porque logo que se encerrou o racionamento de água, a população continuou armazenando água ainda nos tambores. E dessas casas que a gente encontrou foco, 70% foi em tambor. Então continua ainda com o sistema de reservar essa água dentro do seu domicílio, de deixar essa água dentro de um tambor ou até mesmo na caixa d'água que serve hoje para tambor. Muito bem, deixa eu dar um bom dia aqui pro nosso companheiro velho de guerra, PC Almeida. Bom dia. Bom dia, Nailan. E aí, tudo certo, né? Tudo bem, graças a Deus. Então tá certo, fique à vontade, tá?
também participar conosco. Qual o motivo, caro Flamarion, dos índices de dengue terem atingido esse nível alarmante, não só em Montes Claros, como em todo o estado de Minas Gerais? A gente está vendo aí Brasil inteiro. Há um dado oficial específico para ter colaborado para que neste ano de 2019 esteja sendo um atípico a maior assim? Na verdade, que todos os pesquisadores no enfrentamento ao Aedes já previa que isso ia acontecer no ano de 2019. Existe uma sazonalidade nesses picos de transmissão. A cada 3 anos o Brasil ele passa por esse advento de um surto de dengue. O vírus predominante no país hoje é o tipo 2. Então você tem pessoas que não tiveram dengue no ano de 2016, onde nós tivemos o último surto, e o vírus que predominou naquela época não era o tipo 2. Então quando você tem uma combinação de um outro vírus, você vai expor essa população a adoecer mais a cada 2 ou 3 anos, o que está acontecendo agora em todo o país. Mas o maior problema é você fazer um enfrentamento dentro do domicílio. Porque se você continua com a água parada dentro do domicílio, você vai deixar esse mosquito nascer, esse vírus estando circulando, ele vai adoecer a população. Então não tem... a receita mágica mesmo é não deixar a água parada. Porque o vírus, ele tá aí, ele tá presente. Água de cachorro, inclusive, né? Que água de cachorro. Muitas residências têm hoje os seus pets, né? Uma coisa que tem aumentado muito com o passar dos anos. Inclusive tem sido um bom negócio na contramão da crise econômica. Os pet shops têm crescido bastante. E essa água de cachorro parada em casa também, né, Flamarion? Além dessa situação que a gente vê muito, nós temos uma sociedade em Montes Claros hoje voltada para a proteção animal, onde a gente encontra algumas vasilhas de água no passeio, na rua, debaixo de alguma árvore e nas praças. Isso são situações que agravam. A gente não tem um dado oficial se essas ONGs elas estão limpando essas vasilhas e trocando essa água a cada 2 dias, a cada 3 dias. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Se isso está acontecendo, a gente agradece por ele estar fazendo esse trabalho. A gente entende que os animais é muito importante, mas nós estamos sofrendo um surto de dengue hoje no nosso país, onde é uma situação que você tem que fazer um enfrentamento de forma emergencial, né? Então, existem algumas prioridades. A nossa prioridade hoje é dengue. Nós temos hoje 10 casos de dengue hemorrágico dentro de Montes Claros. Isso muitas das vezes acomete em criança. E a gente que tem esse trabalho voltado para o controle do Aedes, não falando apenas da dengue, mas tem a zika, chikungunya e também febre amarela. Eu costumo dizer que Montes Claros é uma cidade muito diferente das demais cidades do nosso país. Nós temos combinações perfeitas para que a gente tenha surtos nas arboviroses, ou dengue, ou zika, chikungunya, ou possivelmente febre amarela, que está erradicada na sua forma de transmissão urbana desde 1940. Você tem uma cidade que ao mesmo tempo que ela é urbana, ela é rural. Nós temos uma combinação de uma transmissão da febre amarela pelos sabetes e vermagogos, que são mosquitos da área rural. Mas a nossa cidade é rural e urbana. Nós temos uma combinação onde no ano de 2017 nos apontou 4 primatas com vírus de febre amarela em Montes Claros. Então, se você não faz o enfrentamento ao Aedes, você tem um sério risco de ter a reurbanização de febre amarela no município. O poder público está entrando com alguma campanha publicitária mais específica para poder conscientizar a população da importância desse combate ao Aedes, apesar de que a população já está literalmente careca de saber quais são as suas obrigações em relação a essa luta, né? Porque todos os anos é um problema quase que recorrente. Esse ano tá atípico, tá maior. Você já explicou que há os picos sazonais,
que é uma situação que já era um pouco prevista, né? Mas essa previsão, vou fazer duas perguntas. Primeiro, pergunta 1. Vai ter uma campanha publicitária para poder ter esse enfrentamento? É a primeira pergunta. Segundo, se já era previsto pelos pesquisadores, dentro dessa previsão, está tendo uma ação que foi aumentada diante dessa previsão? Respondendo já a primeira, nós fizemos uma campanha desde o mês de outubro, onde o Lira apontou 3,5%. O prefeito Humberto Souto, ele decretou guerra à dengue desde o ano de 2018. A gente já mostrando para ele que a gente poderia ter esse surto de dengue no país e aqui em Montes Claros. Em 30 de janeiro desse ano de 2019, nós fizemos um dia D, onde nós retiramos 110 toneladas de resíduos que poderiam acumular água de dentro dos domicílios em Montes Claros. Nós fizemos campanhas passeatas no centro da cidade, blitz educativas, mostrando à população a importância de não deixar água parada. Nós estamos na intensificação. Agora está chegando 2 carros de UBV, que é ultra baixo volume, onde a gente vai fazer a eliminação desses mosquitos que estão voando nas áreas que a gente tem maior risco. É o popular fumacê? Não. Não. Existe uma situação que a população confunde muito, que o fumacê tá para combater dengue, e não é isso que a gente explica. O fumacê, ele combate a famosa muriçoca, que é o Culix, que é aquilo que atrapalha o nosso sono no dia a dia. O UBV, ele tem um inseticida específico, você acaba não vendo tanto aquela nuvem de fumaça que sai, e ele é só para combater o Aedes. Existe essa diferença. Passou aquele carro com aquela cortina de fumaça, é o fumacê. Passou o carro com a fumacinha que a gente quase não percebe, é o UBV, que é ultra baixo volume, onde a gente faz a eliminação. Esse seria, Flamarion, essa seria a principal estratégia do CCZ para o combate à proliferação do mosquito? Existem 2 estratégias, hoje elas têm que funcionar de forma integrada. A população evitar água parada no seu domicílio, é um ponto. E o poder público fazer a eliminação dos mosquitos, porque aí você interrompe um ciclo de transmissão. Se você não fizer isso hoje, você corre um risco de que a população adoeça muito mais. Ainda há muita resistência, Flamarion, em relação à não entrada dos agentes nas casas. Antigamente a gente via muito parece disso, até né? que os agentes vão mudar de uniforme, né? Que não deixava os agentes entrar nas casas. Ainda tem isso? Existe muita resistência por parte da população. Inclusive nessa semana, no dia de ontem, dia 22, nós fizemos o lançamento do novo uniforme do Centro Prisioneiros, na qual ele não é amarelo mais, ele passa a ser cinza, justamente para evitar essa resistência da população, para que o agente adentre dentro do seu domicílio. Nós tivemos algumas situações em anos anteriores de furto dentro de alguns domicílios por alguém se passar por agente de anemia. A gente tem essa opção de fazer a troca. Quando surgiu os famosos amarelinhos, foi um programa que o governo lançou, então toda a camisa era amarela em todo o Brasil. Hoje o município, ele tem se ele quiser mudar o uniforme, é o que foi feito agora em Montes Claros, e a gente também tem outros mecanismos de identificação desse agente. Quem entrar em contato com o Centro de Zoonoses pelo 2211-4400, a gente tem toda a ficha desse servidor. Existem alguns pontos de apoio dentro de Montes Claros, onde esses agentes encontram pela manhã e que também pode ser consultado. A população sempre vai ver o número de servidores aglomerados no local da cidade, na parte da manhã e à tarde. São esses pontos de apoio que eles também podem consultar. Bom, e só queria que você batesse na tecla aí pra gente do número de telefone que a população pode consultar quando o agente estiver lá, né? 2211-4400 é o número do CCZ, onde pode estar ligando e esclarecer qualquer dúvida. Também pode estar ligando no 2211-4403, que é o Disque Dengue,
onde pode fazer denúncia de algum local ou laje que esteja com água, alguma lona que tiver jogada por algum lugar, um lote vago, alguma coisa, a gente vai estar enviando um agente lá para estar fazendo a remoção desses possíveis focos nesses locais. Isso aí, todos contra a dengue. Eu mesmo tive já 2 vezes. Tem aquele medo de pegar a terceira, né? Pois é, uma pessoa, né, ela pode contrair já a dengue na forma hemorrágica já a primeira vez que tem a doença? Pode, né? Isso pode acontecer, sim. Tudo depende de organismo para organismo? Depende de organismo para organismo. Existem estudos que esse tipo de dengue que hoje está predominando no país, que é o tipo 2, ele é mais agressivo. Ele torna o ser humano, um indivíduo com baixa imunidade, muito rápido. Então ele pode evoluir para um dengue hemorrágico de forma muito rápida. Entendi. Bom, o assunto é sério, né? Então a gente tem que pedir exatamente esse apoio da população. Em casa, quais os principais cuidados que a gente deve ter para evitar locais onde se possa ter o foco do mosquito Aedes aegypti? Hoje a nossa situação mais grave é com o tambor. Tambor, ralo, calha, são as nossas situações que a gente tem que avaliar dentro de casa todos os dias. A gente tem que olhar isso todo dia. Todo dia. Aquele esse sim, mas ele tá lá abaixo de 0,1%. A gente quase não encontra. Mas o que mais assombra hoje os nossos agentes de estar adentrando os domicílios é os tambores. Pneu, que é onde as pessoas descartam em lote vago, isso não é recomendado. A prefeitura tem um caminhão que ele faz essa coleta diariamente. A gente consegue recolher em torno de 20 toneladas de pneu no mês dentro de Montes Claros. Isso, em outros anos, a gente correspondia a quase 50% dos focos encontrados. Certo. Hoje é abaixo de 1% você encontra foco em pneu. Com esse trabalho que a gente faz de recolhimento. E a pessoa, às vezes, fica querendo fazer uma catira no pneu, né, irmão? O pneu já não serve para o uso dele, ele quer vender para o uso do outra pessoa, quer vender para fazer borracha, né? Tá arriscando a vida. Com o pneu arriscando a vida dele, dos seus filhos, né? Encaminha para um descarte adequado, né? Chama a prefeitura, liga para o Disque Dengue, fala mais uma vez o telefone aí para nós. O telefone do Disque Dengue é 2211-4403, onde a população pode ligar. Se tiver pneu, a gente vai pedir um nosso agente para estar fazendo esse recolhimento. A gente vai colocar eles lá no ecoponto, que é o local correto onde esse pneu tem que estar. Ideia genial. Fala, Marion, para quem está nos assistindo nesse momento, né, eu gostaria que você pudesse mais uma vez, é importante isso, porque a gente acostuma muito, né, a ver o agente de roupa amarela. Como é que é o uniforme novo agora dos agentes do Centro de Controle? O uniforme do CCZ ele mudou pouco. A gente tinha a nossa camisa amarela como o nosso principal carro-chefe. Hoje a camisa é cinza. Cinza. A calça, a bota, o boné continua da mesma cor. Certo. Só mudou a camisa que hoje então, é cinza. Chegou um agente de camisa cinza, teve alguma dúvida? Liga no CCZ 2211-4400. Tá certo. Marion, muito obrigado pela sua presença aqui no Depois do Café. As informações foram importantes, vão continuar disponibilizadas na internet, né, para os nossos internautas, também para os nossos telespectadores do Vim TV e para os nossos ouvintes. E a gente gostaria de agradecer a você exatamente por essas informações importantíssimas para a gente. Eu agradeço o espaço. A gente sempre traz a mensagem do nosso prefeito Humberto Souto, que ele sempre fala que a gente não consegue fazer sozinho. No enfrentamento da dengue e das arboviroses como um todo, se a população não participar, o esforço ele é fracassado. Então a gente depende muito da população. E mostrando que os focos estão dentro do domicílio, 90% é participação da população. Os outros 10% é o poder público. Eu que agradeço o espaço. Tá certo, então. São 8h mais 35. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para dar sequência. Vamos falar das notícias do esporte e mais notícias para você com a análise do nosso
Analista, você gosta desse negócio de falar que é analista, né? Você acha legal isso, né? Sou seu analista. Eu não dou conta disso, não. Você vai deitar no meu divã. Meu Deus do céu, vamos pro intervalo que é melhor então. 8h35. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros. Por que você deixa a água parada no vaso dessa samambaia? Você já cansou de ouvir o que tem que ser feito. Então quando vai começar a agir? Tem. O problema é todo nosso. Uma campanha Estúdio 20 Rádio Web. Para se antenar com os fatos que ocorrem em nossa região, no Brasil e no mundo, acesse o portal www.vintv.com.br. Política, comunidade, economia, notícias do campo, esporte, as últimas policiais e muito mais para você. Não saia de casa sem acessar o portal VimTV Notícias. Aqui a gente fala da nossa realidade do jeito que você entende. www.vintv.com.br. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Estamos de volta, são 8 horas mais 38 minutos. 8 horas 38 minutos. Você está conferindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. E agora chegou a hora das notícias do esporte. Paulo Roberto Mazzola Júnior. Pois é, Nairlan, hoje à noite aí, noite decisiva para o Atlético no Mineirão, né? Vai enfrentar aí o Nacional, jogar sua cartada, quer dizer, pro Atlético é vencer e vencer, né? Tem que vencer o Nacional, depois, igual o hino mesmo. E depois vencer o Zamora aí, fazer de preferência um bom saldo de gols, porque de repente até a segunda vaga desse grupo pode ser decidida aí no saldo de gols. E sem 3 titulares, né? Como a gente falava em off, sem os 2 zagueiros, vai jogar aí a dupla do ano passado, Leonardo Silva e Maidana, e sem o Casares, né? O Casares que ontem, né? Não sei se ficou de conhecimento do PC, parece que cometeu um ato de indisciplina aí, né? Nas vésperas do primeiro jogo da final, depois jogou, acabou saindo no intervalo e tá com essa misteriosa lesão que parece que exame nenhum constatou, né? O que tá acontecendo aí com o Juanito Casares? Cara, Casares é o seguinte, um jogador que tem uma vida controversa extra-campo. Eu não acredito que você vai defender o Casares, PC. Ele não é, ai meu Deus, meu paciente igual o Nairlan. Ele cismou com esse divã. Agora, Casares está sendo queimado por setoristas do Clube Atlético Mineiro. Verdade é essa. Em vários momentos deste ano, ele foi o melhor jogador do time. Ele é patrimônio do clube. Ele é uma moeda de troca importante. E eu tô sentindo que ele tá sendo escorraçado pela porta dos fundos do Atlético. Inclusive já se fala na metade do ano de uma possível negociação do Casares. Já ontem se colocava isso. Na semana antes da primeira final, quando teve aquele protesto da torcida, se chamava de Cachazares, né? Cachazares. Aí eu vou fazer uma pergunta para os senhores aqui. Qual é o camisa 10 do futebol brasileiro que tem a mesma qualidade do Casares? Não tem. Quem discute a qualidade técnica dele, PC, dentro do campo. Agora, o reserva do Casares é quem no Atlético? Pois é, não tem. Não tem. Não tem. Ou de repente, qual a esperança do Atlético, de repente? É esperar o Otero voltar na metade do ano e daí para se livrar do Casares? Otero não tem a menor condição de jogar no nível de qualidade que o Casares joga, até porque bola parada deixou de ser um problema do Atlético. Sim, deixa eu te falar. Mas o
Casares não pode continuar prejudicando o grupo inteiro, porque Não, ele é o se bambambam, prejudicando, não, né? PC. Se prejudicando, não é Exatamente, problema ó. esse. Tudo bem, ele é o cara, ele faz as jogadas, ele não sei o que lá mais, mas peraí. Ele vai pra noitada, aí volta, aí não está no seu melhor condicionamento físico. A gente sabe que tem jogo que ele aparece, tem jogo que ele não A aparece. grande verdade é que ele tá descansando é nos jogos, né? Ele tira pra descansar. E aí, como é que fica isso aí numa sequência de jogos? Num grupo tem hora que a galera cansa, PC. E aí? Defende o Casares aí. Você é defensor mesmo do Casares, defende aí. Prefiro Casares do que uma meia dúzia que tem ali. Ah, não, não, o PC, ninguém discute a qualidade dele técnica, né? Ninguém tá colocando isso. A verdade é para que exemplo maior que o Atlético teve a temporada, o Ronaldinho Gaúcho. Todo mundo sabia que ele festava, que ele pintava, que ele bordava, mas dentro de campo ali ele resolveu, o grupo resolvia para ele, era um cara até bem quisto, digamos assim, dentro Pois é, mas havia esse, digamos assim, o grupo tava fechado com ele, Mazola, né? O pessoal já sabia que ele era assim, então o pessoal jogava em prol dele. E ele conseguia, né, fazer o seu melhor futebol. Sem contar que nós tínhamos 2 leões de chácara sensacionais, que era o general Leandro Donizete e o Pierre, extremamente justiçado, parou de jogar bola, me parece, né, o Pierre. Parece que pendurou as chuteiras, né? Extremamente justiçado pelo futebol brasileiro. E que deixava o Ronaldinho liberado. Agora nós não temos um grupo que esteja fechado com o Casares para falar assim, joga o que você sabe que a gente segura a peteca. Hoje nós vamos de Vina e vamos ver se vai. Ou Bolt, de repente. Ainda tem. Olha a opção. Não, Vina e Bolt. Bolt eu aqui, sou obrigado a concordar com você. Bolt, eu não sei se PC conhece um personagem aqui da cidade, né? Que se falou, diz que Bolt no critério velocidade tá muito parecido, tá mais pra Dom Guloso do que pra Bolt, né? Ai, meu Deus, vocês não falam nada. Dom Guloso é meu amigo. Pois é, eu quero morrer amigo seu. E ele deve estar nessa audiência aqui. Aí tá mais no critério velocidade, diz que ele tá mais pra Dom Guloso do que pra Michael Bolt. Eu não vi a velocidade do Bolt até agora. Nos jogos em que eu assisti, só se você viu, PC, eu não vi, não. Então o time que deve ir a campo, cara, então... o Bolt é o seguinte, caiu muito de produção nesse esquema do Rodrigo Santana. No esquema do Levi, que jogava com 2 atacantes, certo. O Bolt atuando como segundo atacante, jogava bem. No esquema do 4-1-4-1 do Rodrigo Santana, o Bolt jogando mais como meia, ele caiu o rendimento. Porque para ele começar vindo muito de trás, falta para ele qualidade técnica. Ele é um jogador de Se mais... você me falar que falta velocidade, eu desanimo. Ele é um jogador de mais explosão. Ele teria de repente que jogar ali no lugar do Tchará, né, na frente com o Ricardo Oliveira, e não fazendo essa função de meia aí que realmente não funciona. Mas da escalação, mas pois é, o time que deve ir a campo aí, Vitor, Guga, Maidana, Leonardo Silva e Fábio Santos. Aí também tem uma dúvida no meio campo, né? Já que o Adilson pode voltar, Adilson ou Zé Wellison. Não, Zé Wellison. E Elias. Não, Adilson joga hoje. Garanto pra vocês. Adilson então, joga Adilson hoje. ou Zé Wellison, Elias. Pra tristeza Luan de PC. E Vina ou Bolt, né? E na frente, Xará e Ricardo Oliveira. Esse deve ser o time do Atlético que vai... Xará e Ricardo Oliveira. E o placar? Olha, o placar eu vou... Então já vou dar aqui... Não, mas não é hoje que vai instituir o bolão oficial? Eu acho que, pra mim, olha, pra mim empata. 1-1. Empata? E o Galo tá fora, né? O Galo tá fora, infelizmente. Já pode começar a pensar na Sul-Americana. Meu Deus. Eu sou O extremamente... que aconteceu com o Paulo Mazola hoje? Não sei. Paulo Mazola hoje, o cara já cornetou Dom Guloso. O maior corredor de Montes Claros em todos os tempos. Inclusive Aurélio Vidal. Ele tem uma frase, meu amigo Aurélio Vidal, que ele fala para os nossos amigos: enquanto existir Dom Guloso, a pessoa, né, o interlocutor sempre vai ser o segundo lugar. Ele já cornetou o Atlético. Já. Ele já pôs Casares pra fora do time. O que aconteceu com o Paulo Mazola? Eu pensei tá com essa barba por fazer. Revoltou. Hoje ele não dormiu bem. Eu pensei que você ia falar assim, ó. Eu não vi o Bolt, o Zayn Bolt correr, mas vi Dom Guloso. Eu já falei que eu não vi o Pelé, mas eu vi o Albina jogar. Agora,
Eu vou falar uma coisa com vocês, é o seguinte. Hoje, Atlético e Nacional... Isso. Aquele 2x1, eu tô... 2x0. 2x0. Eu vou no 1x1. A gente não pode nem repetir os placares. Não pode, eu já falei. Você foi lá no placar que eu ia falar. 2x0. Atlético Nacional, né? É. Atlético Nacional. 2x0. 2x1, né? O Galo vai ficar fora porque ele precisa de tirar uma diferença no saldo, astronômica, né? Mas 2x1, o Galo vai vencer para mostrar que tá recuperado o Atlético, mas não vai ficar fora mesmo. Não vai ter jeito, não. E assim como o Grêmio hoje também. Eu também acho que vai ser um jogo, não vai ser fácil, não. Até porque o Cruzeiro vem com 5 mudanças, aí o Mano vai dar uma mudada aí no elenco aí, vai dar uma rodada. E então eu acho que vai ser 2x1. Cara, o negócio é que o Cruzeiro muda 5 e fica forte, né? Exatamente. Lembrando que daí na direita vai entrar o Orejuela, no meio campo vai entrar o Thiago, só vai entrar só o Thiago Neves. Lembrando que o Cruzeiro já está classificado na Libertadores. Está cumprindo tabela. Isso, ele só vai em busca daquela primeira posição para depois... Paulo Roberto Mazzola com 2 Júnior, a escalação do Cruzeiro, porque senão as pessoas vão falar o Cruzeiro, que a gente só fala do Atlético. Pois é, o Cruzeiro vai de Fábio, Orejuela, Léo, Dedé e Egídio na lateral direita. O meio campo vai de Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves e também quem mais vai jogar, meu Deus, agora me fugiu. Marquinhos, Gabriel e Rodriguinho estão fora. Estão fora. Rafinha e daí joga Fred e faltar um, meu Deus, tá faltando um nesse time. Então vamos lá pra frente, né? Isso. Quem é o último reserva do Fred aí que jogou? Daniel, Sassá? Não, o Fred joga. Pois é, pra jogar com ele. Sassá? Não. Raniel? Não. Ariel Cabral no meio? Pô, Lucas Silva, Romero. Vê se você consegue puxar aí, né, Renato? Agora, sinceramente. Tá bom. Mas são 5 modificações. Joga o Orejuela, joga o Egídio, joga o Thiago Neves, joga o Rodriguinho será poupado. Jogo à tarde por causa dos apagões na Venezuela, né? 5 horas da tarde aqui, 4 horas da tarde lá, né? Vai jogar aí buscando a primeira posição. E agora rapidinho, PC, quanto na Irlanda. Cruzeiro tem interesse em ser primeiro lugar geral. Se ele for primeiro lugar geral, o Cruzeiro tem chance de seguir até a semifinal, porque a final esse ano é um jogo só em Santiago. Exatamente. Mandando um jogo só. O jogo de volta no Mineirão sempre. Então acho que o Cruzeiro vai perseguir isso. Acho que esse jogo hoje é mais um show do Cruzeiro na Libertadores. Não, eu não acredito em show, não. Todo mundo acreditava em show aqui no Mineirão também contra o Lara e foi suado pra mim ser 2x1. 3x0. 3x0, você, Neymar? Eu vou dar um 2x0 pro Cruzeiro, viu, gente? 2x0, 2x1, 3x0. Eu acho que vai. E rapidinho voltando aí, ó, tá aí já, na Irlanda já tem a escalação aí do provável Cruzeiro. É Fábio. Orejuela na direita, Dedé e Léo na dupla de zaga e Egídio. Dodô tá fora. Henrique, Lucas Silva, Rafinha, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel e Fred na frente. Isso. É Marquinhos Gabriel, mas você tinha falado. Isso, Você tinha falado, é porque a gente não... Quem tá fora deu o Robinho, né? Robinho e Rodriguinho. Robinho e Rodriguinho estão fora. Isso. É o Romero que tá suspenso. Romero, Pedro Rocha não foi inscrito, Raniel está lesionado e Robinho foi poupado. Isso. Cruzeiro show hoje, 3x0. Dedé tá pendurado. E o Atlético não pode contar com o Giovani. 2x0? Que tá 3x0. Eu 2x1. Eu 2x0 Cruzeiro. Não vai ser fácil, como não foi do primeiro jogo, que todo mundo achou também que era né, que ia ser chocolate. Agora, e o Rogério, fecha hoje? Não fecha, PC? O que você acha? Rogério Ceni voltando ao fecha. Rapidinho. Tive uma... Eu gosto de ler as entrelinhas, né? O auxiliar do Rogério Ceni, que é o francês, já está seguindo o Atlético nas redes sociais. O Rodrigo Santana fez o curso da FIFA para treinador junto com o Rogério. Então eles são amigos e se respeitam muito. O Rodrigo Santana será, caso o projeto Rogério Ceni vingue, auxiliar permanente do Rogério, do auxiliar permanente do Atlético. E tem uma outra situação que é o seguinte: o Rogério Ceni está com o pai doente em São Paulo. Morando em Belo Horizonte, ele ficaria mais próximo da família, né? Da família. E com todo respeito ao Fortaleza.
com todo respeito ao Fortaleza, o projeto do Atlético, você treinar o Atlético é melhor do que você treinar o Fortaleza. Embora, e na cabeça do Rogério, ele tá indo treinar um time que não está entre os favoritos do Campeonato Brasileiro. O Atlético não é favorito. O Atlético não tá nos holofotes. Então, por exemplo, é melhor pro Rogério assumir o Atlético do que pegar, por exemplo, quem ficou sem técnico no circuito Rio-São Paulo. Né, pegar um time do... Só os cariocas ficaram sem técnico, né? Pegar a bagunça do Rio de Janeiro Vasco, não vai pegar. Exatamente. Vai pegar alguma coisa com mais estrutura por aqui, né? O Ceará já fechou, né? Ele foi campeão do que disputou. Anderson Moreira. Ele foi campeão do que disputou lá no Fortaleza e ele tá pronto para dar mais um passo na sua carreira. Eu acho que ele não vai partir para um sentido muito conservador. Até porque o Fortaleza tem uma missão inglória no campeonato, que é lutar contra o rebaixamento com qualquer treinador. Com qualquer treinador. Isso é fato, né, gente? Agora então acho que assim... vai ser nos próximos dias aí, das próximas horas. Acho que é coisa de momento mesmo. Acho que o Rogério chega até para treinar o Galo contra o Avaí. Muito bem, então vamos aguardar isso aí. Agora o Rodrigo Santana ser efetivado é muito bom. Como auxiliar permanente, muito né? Bom. Agora já falando o PC falando... E vou falar uma coisa sobre o Rodrigo Santana, tá? Que eu não comentei aqui ontem. O Rodrigo Santana anulou. O esquema dele, se vocês observarem, anulou o Rodriguinho, por exemplo. Totalmente. Ele não jogou. Ele substituiu, o Marlon viu que não ia dar certo não. Totalmente. Marquinhos Gabriel não jogou. Então aí é um cara que tem valor, um cara organizado. Então é o seguinte, estudioso, o cara que estudou o adversário. Eu acho que se não fechar com o Rogério, o Rodrigo... Porque é o seguinte, estão fazendo o que estão fazendo aí com o Casares, ok? Ok. Acho que o Rodrigo é a melhor opção pra ficar, se o Rogério não vier, né? Embora se fala no plano B que eu disse aqui que é o Alberto Valentim, viu? Não vou não. Entre Alberto Valentim e Lisca doido, eu prefiro o Lisca doido. Mas o Lisca doido falou que ele não é tão doido assim pra assumir o Galo. Ele falou que é doido, mas nem tanto. Agora já falando em questão de entrelinhas, PC, ontem nós falamos aí da final do Campeonato Mineiro, da arbitragem e tal, e eu e Nairlan conversávamos em off aqui antes de começar o programa. Curioso, né, que acaba o campeonato, né, daquela forma ali com o VAR meio controverso e tal, e o diretor da arbitragem é demitido? Mas será que quem cala consente? O Juliano Bozano? Exato. Que a arbitragem do campeonato da final não foi boa assim? Cara, tem que ver se ele cairia também numa situação de título do Atlético. Eu acho que cabe à Federação Mineira de Futebol uma nota... É que nós estamos falando, séria, é curioso, é bem curioso, né? Eu acho. Porque do jeito que foi feito, a federação tá falando, ó, errou? Tá caindo. Falando, quem cala consente com erro? Teve erro na final. É bem por aí, né? Tá dando argumento à narrativa do Atlético. É bem por aí. Muito bem, nós vamos então fechando o bloco esportivo. Palavras finais aí pro bloco esportivo. Não é só isso, essa noite deve torcer, né, pro Cruzeiro, primeiramente o Cruzeiro às 5 da tarde, depois às 9h30 da noite é o Atlético. Tá ok, tá certo então. Nós vamos um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para análise e os comentários do PC. Você está ouvindo, depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Hora certa, Estúdio 20. 8h54. Para você, este som não passa de barulho de chuva, mas para muitas pessoas ele lembra a tragédia causada por um raio. Os eletrodomésticos queimados, a árvore que caiu sobre a casa ou, pior, a perda de vidas em uma descarga elétrica. A chuva está cheia de perigos que você não vê. Por isso, desligue aparelhos da tomada, evite locais abertos, use o telefone apenas em emergências e não fique próximo a árvores e postes. Ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. Se só assim ele já incomoda, imagine se ele te passar doenças. O Aedes aegypti transmite dengue, febre chikungunya e zika vírus.
evite água parada. Uma campanha Estúdio 20 Rádio Web. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Ai, PC, vou falar com você. Bom, vamos lá. Era um material de TCC, moço. E aí, o pessoal foi pra esperar o regabof e não teve. Pode falar. Só não fala quem é, não. Esse trem virou um problema seríssimo. O evento foi bom, não foi bom não, porque não teve nem regabof. Eita. Olha só, vou falar um negócio com vocês, hein? Narlan tá aí, me acompanha há mais tempo. Ah, tá. Pensei que era. Tudo bem. 23 anos já de imprensa, vocês tocaram no assunto. Uma das coisas que eu menos gosto, cara, é de boca livre e regabof. Eu acho que bobagem. Não, tudo bem, mas isso é muito comentado na cidade, né? Esse 0800, assim, né? Tem muito que saber comentado. usar. Exatamente. E a maioria, até uma dica aí pro nosso pessoal, das assessorias de comunicação mesmo, das entidades. A maioria desses eventos é mais comida mesmo do que jornalismo. Né? A turma bate colocado, você às vezes as entrevistas mesmo não ocorrem, o jornalismo fica sempre em segundo plano, né, nessas situações. Mas vamos lá. Aí você acostuma mal, né? Justamente. Acostuma mal, assim, a galera que tá chegando, quando alguém né? faz alguma Quando alguém coisa não tem. jornalística mesmo, Isso. pra ser daí a pessoa acha ruim, né? Ah, o cara é chato, Exatamente. o cara participa dos nossos jantares, o cara ganha ingresso pros nossos eventos. Mas, pô, Isso. peraí, Entendeu? mas não tá errado. Pois é, esse é o detalhe. Esse é o que a gente bate na tecla, PC. Justamente. Mas vamos lá, o PC não era de regabof, não, nunca foi. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Sou testemunha viva disso, ainda viva até hoje. Amanhã não sei. Vamos lá. Graças a Deus, né? E eu viajei e voltei, né? Porque em espírito, participando fisicamente aqui. Vamos lá, Narlan, destaques. Muito bem, nós, olha, estamos aqui com o Dia Nacional do Livro Infantil, que foi comemorado, Dia Mundial do Livro, comemorado também aí no mês de abril, né? É dia 18, Dia do Livro Infantil, e hoje é o Dia Mundial do Livro, PC. Você gostaria de uma análise sua sobre isso, né? Cara, leiam. Ler é liberdade, libertação. Acho que as pessoas que leem, elas acabam sendo mais felizes, elas viajam mais, elas têm o mundo ao seu redor. A inteligência abre qualquer porta. Tem porta que o dinheiro não abre, tem porta que a influência não abre, mas a inteligência, a sabedoria abre todas as portas. Então, leitura é fundamental, né? Nesse Dia Mundial do Livro, a minha ode é a leitura. E aqui nós estamos falando de uma cidade, Montes Claros, que tem 2 imortais na Academia Brasileira de Letras, Darcy Ribeiro e Ciro dos Anjos. Exatamente. Com muito orgulho, né? Temos uma produção acadêmica e literária vastíssima, né? E vamos ler. Ler é sempre importante. Qualquer livro, desde a autoajuda até Dostoiévski, tudo que nós pudermos ler nos ajuda e contribui para o nosso desenvolvimento pessoal, intelectual, social. O livro muitas vezes é a nossa melhor companhia. Tá aí então, né? Importantes palavras, né? A crônica do PC falando exatamente sobre isso aí. O PC, a gente falou uma notícia mais cedo, gostaria que você falasse, comentasse. Ela na prefeitura está contratando médicos aí, viu, para atuar na estratégia de saúde da família. São 11 equipes de estratégia de saúde, 15 profissionais estão sendo contratados com carga horária de 40 horas e salário de R$ 7.324. Tomara que apareçam médicos para poder trabalhar e cumprir essa carga horária, né? Uhum. É para morar em Montes Claros. Uma cidade que é atrativa. Exatamente. Atender a área urbana e rural também, né, Nerlan? São 11 equipes
na área urbana e 4 na zona rural. A zona rural de Montes Claros é Montes Claros, né? A carga horária não é uma carga horária tão puxada que impeça a pessoa de acumular com outras situações. Então vai dar para o médico recém-formado participar, mas abre aí um debate, né? Nessa mesma reportagem mostra que 98 cidades do norte de Minas estão sofrendo com a ausência de vagas do programa Mais Médicos. A turma não aderiu, a turma entra e sai. Nós estamos na fase aí de convocação das residências médicas, que são nos meses de março e abril, e o pessoal está buscando, claro, aquelas oportunidades que são melhores. E aí os médicos que têm CRM, que têm melhores condições de trabalho, eles evitam trabalhar às vezes nos rincões para poder ganhar a bolsa de R$12 mil. Então é uma solução que precisa ser buscada urgente, porque a saúde das pessoas, principalmente daquelas mais carentes, não pode esperar. Eu acho que em Montes Claros, por ser um grande centro urbano, essas vagas aí vão ser preenchidas muito e facilmente. Tá certo. Difícil é preencher vaga em Josenópolis, em Padre Carvalho, na zona rural de São João das Missões, na aldeia indígena Chacriabá. Aí é pesado. Aí é complicado. Aí, Naelan, que entra a necessidade de um programa na prática com mais médicos. Como que ele vai ser feito? Se é, por exemplo, o estudante que estudou em escola paga pelo governo, se ele vai ter que pagar um pedágio de 2, 3 anos trabalhando nesses lugares, que é uma metodologia que eu defendo, recebendo. Não é de graça não, é recebendo. Entendi. Mas trabalhando, devolvendo durante um certo período. Como que isso vai ser feito, não sei. Agora, que precisa ter uma solução para esse problema rapidamente, aí precisa. Mazola, bom dia. Pois é, Neila, e só voltando naquela reportagem sobre os livros, né? Sobre a questão da leitura, realmente a leitura é muito importante e tal. E a gente tem aí um ex-presidente que leu 25 livros, né? E o PC falando que a leitura abriu todas as portas, né? Só não abriu as portas da cela, né? Aí não teve jeito não. Obrigado. Ainda então. Não, mas abre. Eu tô vendo uma série legal, interessante, sobre o assassinato dos rappers Tupac e Big Smalls. Uma série que chama Unsolved. Eles foram assassinados em 97 e até hoje a polícia não denunciou ninguém e nem prendeu ninguém pelos crimes deles. E numa das ocasiões em que o Tupac, que foi um dos dois assassinatos foi preso por conta de uma briga de rua, a mãe dele foi visitar no presídio. Falou: filho, você vai passar o tempo aqui lendo, porque ler é o que vai te diferenciar. E era um cara que tinha mesmo da periferia, negro com todo preconceito já daquela época e tal. Ele uma vasta biblioteca em casa, se diferenciou nas suas letras e tal, se tornou um ícone porque lia muito. E o aprisionamento, ele falou: o seu corpo está preso, mas a sua mente precisa ficar livre, e ela só vai ficar livre se você estiver lendo. Achei isso muito forte, interessante. Com certeza. E sabe qual era o livro que ele estava lendo na ocasião? Diga lá. Sun Tzu, A Arte da Guerra. Muito bem. Chegamos ao final. Amanhã a gente se encontra de volta aqui no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. A você, muito obrigado pelo carinho da audiência. Até amanhã. Você conferiu Depois do Café, pela sua Estúdio 20 Rádio Web.